Olá, bem-vindo a mais uma pílula do Grupo de Pesquisa Financiarização e Desenvolvimento, o FINDE, sediado na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Daniel Henriques, sou economista, mestre em economia, ambos pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do FINDE. Hoje falaremos sobre a Emenda Constitucional número 95, de 2016, conhecida como o Teto dos Gastos Públicos. Para falar sobre o tema, convidamos o economista Luciano D'Agostini, professor do Instituto Federal do Paraná e também pesquisador do FINDE. Recentemente, o professor D'Agostini escreveu 2 textos a respeito do assunto. O primeiro, para o terceiro boletim do FINDE, intitulado 7 teses equivocadas sobre o teto de gastos, e o segundo, publicado como texto de discussão para o FINDE, intitulado Pandemia do Covid-19, urgência da extinção do teto de gastos em um país em depressão. Agradeço ao professor pela presença e seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Agradeço o convite do Grupo de Pesquisa Financiarização e Desenvolvimento, através da doutora Carmen Feijó. No âmbito da crise política, institucional, econômica e jurídica entre 2014 e 2016, prevaleceu perante a opinião pública o argumento de que o governo precisaria fazer um ajuste nas contas públicas, similar a uma família ou empresas fazem quando tem a sua renda reduzida. Instituiu-se assim, em 2016, a Emenda Constitucional número 95, o chamado Teto dos Gastos Públicos. Luciano, você poderia falar um pouco sobre a Emenda Constitucional número 95 e sobre os argumentos que foram utilizados a seu favor? Claro, Daniel. Pois bem, a Emenda Constitucional número 95, promulgada em dezembro de 2016, ainda no mandato do ex-presidente Michel Temer, instituiu um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Segundo a emenda, o novo regime fiscal vigorará na nossa economia por 20 anos. A referida emenda estabelece para cada exercício limites individualizados às despesas primárias. Em 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluindo os restos a pagar e demais operações que afetam o resultado primário, lembrando que o resultado primário é a diferença entre receitas e despesas, excluída a parcela referente ao montante de pagamento dos serviços da dívida pública, foi corrigida em 7,2%. Para os exercícios de 2018 e os demais, tá, nos próximos anos, o valor do limite do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União seguem a correção pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA. Nesse sentido, vale lembrar o esqueleto da Emenda Constitucional, em especial os artigos 107, 108 e 109. Né? O artigo 107, ele veda a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária, sujeito ao limite dos gastos. O artigo 108, por sua vez, permite ao presidente da República propor somente a partir do 10º exercício da vigência do novo regime fiscal, uma única vez por mandato, um projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites. Por fim, o artigo 109, que é crítico, no caso de descumprimento do limite individualizado, tem algumas vedações. A primeira delas é que veda a concessão de vantagem ou de aumentos, reajustes da remuneração de membros dos poderes ou órgãos servidores, empregados públicos e militares. A segunda vedação é que veda criar cargo
emprego ou função de qualquer natureza que implique o aumento da despesa primária. Terceira vedação da emenda constitucional é que não pode alterar a estrutura da carreira que implique em aumento da despesa. E a quarta vedação não pode admitir ou contratar pessoal, ressalvadas as reposições de cargos que não acarretem aumento da despesa. Uma outra vedação é a realização de concurso público, exceto para reposições de vacâncias. Uma outra vedação que não pode criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza. Outra vedação é criar qualquer tipo de despesa obrigatória e adotar qualquer tipo de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, no caso o IPCA. E ainda veda o Poder Executivo de criar ou expandir programas de linha de financiamento, bem como a remissão, uma renegociação, ou até mesmo refinanciamento de dívidas, que implique a ampliação das despesas com subsídios e subvenções. E, por último, veda conceder ou ampliar qualquer tipo de incentivo ou benefício de natureza tributária. Quanto aos defensores da manutenção da emenda constitucional número 95 de 2016, ainda no ano em que foi promulgada, a narrativa inicia-se basicamente com a condição de que a taxa de crescimento das despesas primárias estavam maiores do que a taxa de crescimento do PIB, e esta condição, em algum momento, poderia formatar algum tipo de colapso na economia, uma vez que você tem a condição do aumento da dívida pública sobre o PIB e a questão da sustentabilidade dessa dívida. Nesse sentido, os defensores do teto dos gastos, dessa regra fiscal, eles comentam que se esta condição fosse promulgada, o Brasil estaria numa rota de um novo ciclo de crescimento econômico, uma vez que o debate, na época, foi feito num ambiente onde houve uma recessão causada como você bem disse no início, pela uma crise institucional, política, econômica, jurídica, entre 2014 e 2016, e num ambiente onde a taxa de desemprego estava alta. Então, eles afirmavam que o ciclo de crescimento poderia voltar com esta regra fiscal. Em 2019, antes da pandemia chegar no Brasil, a capacidade ociosa média na indústria estava em torno de 25%, e a taxa de subutilização da população em idade de trabalhar era de aproximadamente 23%. Veio a pandemia e o cenário se agravou. Mesmo diante da pandemia, existe um pequeno grupo de defensores da manutenção da emenda constitucional número 95. Luciano, quem são esses defensores e quais são os argumentos atuais? Bom, os defensores da manutenção da emenda constitucional número 95 de 2016, agora em 2020, são basicamente o governo, através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, o Banco Central do Brasil, através do presidente Roberto Campos Neto, o presidente Jair Bolsonaro e seu vice, general Hamilton Mourão, alguns partidos políticos, filiados à ala que apoia o governo, profissionais do mercado financeiro, gestores de fundos de investimentos, sócios de bancos de investimentos, economistas-chefes, financistas. A narrativa dessa turma, ela, na minha opinião, está baseada num texto que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia
publicou ainda no início de setembro, sob o título que se chama Em Defesa do Teto dos Gastos. Eles comentam que o teto dos gastos constitui hoje a principal âncora fiscal da economia brasileira, uma vez que afeta as expectativas dos agentes econômicos, e que a relação quanto ao ajuste fiscal, sem impor algum tipo de cortes nas despesas agregadas do governo federal no curto prazo, não seria interessante. Tá? Abandonar o teto dos gastos ou minar a credibilidade elevaria o risco de solvência da dívida pública, olha só, com consequências negativas imediatas à nossa economia. E ainda essa turma comenta que, se abandonar o teto dos gastos, o Credit Default Swap, o CDS, elevaria-se em aproximadamente 200 pontos, sendo que o risco de default embutido no CDS de 5 anos, negociado atualmente, se aproxima de 14%, né, na época, mas com o rompimento do teto dos gastos, iria para 24%. E ainda esse pessoal, que faz um terrorismo fiscal, comenta que o descontrole fiscal provocado pelo rompimento dos tetos agravaria a crise provocada pelo coronavírus. E ainda eles comentam também que o teto de gastos deve prevalecer, porque senão a taxa de juros começaria a subir num momento não muito distante do que a gente está conversando agora. E ainda eles comentam que a inflação poderia voltar em 2020 em 2 pontos percentuais, inclusive com resultado acima do centro da meta de inflação, que hoje é de 4%, e que o teto dos gastos, na visão deles, daqueles que defendem a manutenção, torna crível aos agentes econômicos, que a dívida pública terá uma trajetória sustentável ao longo do tempo, em razão dessa contenção de gastos, reduzindo a possibilidade, portanto, de que essa contabilidade pelo ajuste fiscal seria feito por meios alternativos mais hostis ao ambiente de negócio. É exatamente isso que eles falam. E o que seria o hostil para eles? O aumento de impostos, a monetização da dívida pública pelo Banco Central, que na visão deles geraria uma inflação, ou que em casos mais extremos, eles comentam até nesse manuscrito e também aí nos jornais e nas mídias tradicionais, que poderia o Brasil, então, dar uma moratória ou até mesmo um calote da dívida pública. E que, portanto, a adoção do teto dos gastos e a manutenção do teto para 2020 e também para 2021, etc., fez com que a inflação implícita da nossa economia caiu a níveis abaixo de 5% pela primeira vez em 10 anos, acompanhada consistentemente pela queda da taxa de juros reais. Ou seja, eles comentam que a inflação em juros caiu por causa do teto dos gastos. No contexto da pandemia, eles comentam também que o teto dos gastos permitiu indiretamente uma grande expansão fiscal transitória, que fosse colocada em prática sem que os prêmios cobrados pelos financiadores da dívida pública, o mercado e seus parceiros, se elevassem além do normal. Esse é o discurso básico da turma que acredita que o teto dos gastos deve permanecer da forma como está, sem nenhuma flexibilização ou sem extingui-lo, ou ainda sem ter alguma alternativa ao teto. As críticas ao teto de gastos, que se avolumaram dentre os economistas heterodoxos, tornaram-se quase um consenso dentro da academia. Neste cenário, é publicado na grande mídia o Manifesto da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, intitulado Teto de Gastos, a âncora da estagnação brasileira e da crise social, do qual o professor é um dos signatários. Luciano, quais são as principais críticas e argumentos que visam contrapor a defesa da manutenção da Emenda Constitucional número 95? Antes de mais nada, eu quero lembrar, de passagem,
que no início do segundo mandato Dilma, o governo brasileiro fez uma forte contração fiscal, que, na minha opinião, foi um erro grave, no momento em que a economia estava deprimida. E isso fez com que o PIB caísse ainda mais. Isso reduziu as receitas públicas, enquanto que os gastos primários estavam dados. Então, a primeira crítica é que não houve a tal gastança primária como os defensores da manutenção da EC 95 defendem. O que houve nessa condição foi um choque de queda de receitas, e ainda naquele momento, vale lembrar também que a taxa de juros do país ainda era alta, comparados ao que a gente tem hoje, e que, portanto, a gente tinha um montante considerável de juros para a rolagem da dívida pública, enquanto aquela austeridade fiscal foi provocada. E, na minha visão, então, era necessário fazer exatamente o contrário. Era necessário provocar um déficit orçamentário para a estabilização da economia. E isso, vale lembrar, que é muito diferente do orçamento das famílias e das empresas, uma vez que famílias e empresas, que é o setor privado, não têm política monetária, como, por exemplo, emissão monetária ou outros instrumentos, e também não tem a cobrança de impostos. Então, nas famílias e empresas, tem que se trabalhar com o orçamento, dado a renda que tem que se gastar menos do que tem de renda. No setor público, ao contrário, como na teoria keynesiana muito bem diz, em períodos de crise, o Estado tem que gastar. Tá? Então, essa é uma crítica. A segunda crítica, Daniel, é com respeito à taxa de crescimento da população brasileira, que hoje está em torno de 0,8% ao ano, algo em torno de 1.700.000 a 1.900.000 pessoas a mais por ano, apesar dela decrescer ao longo do tempo e estabilizar em torno de 2035. Então, a ideia é que a taxa de crescimento populacional, comparado com o congelamento do crescimento real das despesas primárias, dado o IPCA, temos um resultado de que o gasto público per capita seria reduzido ao longo dos próximos 20 anos. Em especial, o que a gente tem de gasto hoje? O gasto com educação, com moradia, com saúde, com segurança, saneamento, ou seja, algo que está na Constituição brasileira e que o Estado precisa garantir para a sociedade. Então, esse gasto per capita se reduz, amplia-se, portanto, a desigualdade social e deixaria a população à mercê do que os signatários e os defensores da extinção do teto falam de uma crise social. Porque o teto dos gastos e não a intervenção do Estado na economia, de uma maneira incisiva, deixaria o país na continuidade da estagnação, que inclusive alguns economistas comentam sobre uma estagnação secular. A terceira crítica com respeito à manutenção do teto é que parte significativa das despesas primárias da União são basicamente contas de recursos humanos, que são os servidores públicos, os militares, juízes, promotores, médicos, os professores, e a sociedade, através da Constituição de 88, possui direitos sociais garantidos pelo Estado. Então, quando o teto dos gastos comenta que não pode mais contratar servidor público, então isso quer dizer o seguinte, que se a população cresce,
e o número de servidores públicos permanece mesmo, tá? Essa falta de parametrização relacionada ao crescimento da população reduziria drasticamente a oferta de serviços públicos à nação, o que pioraria as condições de atendimento ao cidadão no geral, mas principalmente aqueles que são mais vulneráveis e pobres, idosos, etc. A quarta crítica diz respeito à notoriedade da falta do orçamento público para investimento. Investimento na área de infraestrutura, na área social, na área de esportes, lazer, entretenimento, cultura, né? A própria literatura pós-keynesiana e uma série de evidências empíricas aí, basta lembrar do efeito multiplicador na economia do investimento público, certamente o Estado, com a intervenção através do investimento, ajuda a viabilizar a retomada do crescimento econômico e geração de emprego. E o teto de gastos praticamente asfixia o investimento público no país, tendo apenas uma manutenção da parte de recursos humanos, o que não viabiliza o crescimento. A quinta crítica, Daniel, diz respeito à relação entre a Emenda Constitucional 95 e as políticas públicas durante a pandemia do Covid-19, que ficaram evidentes, e das políticas públicas que espera-se após a pandemia do Covid-19, que, por sinal, não tem prazo para terminar ainda. Ninguém sabe. Tem estudos aí de vacina, mas a população precisa ser vacinada ainda. Então, o governo, para fazer uma intervenção na economia este ano, ele teve que decretar o estado de calamidade pública, porque com o estado de calamidade pública ele pôde garantir a transferência da renda aos cidadãos, por exemplo, o auxílio emergencial, que o governo inicialmente queria dar 200 e acabou sendo 600, a manutenção com reinclusão dos beneficiários da Bolsa Família, e, portanto, o engessamento da política fiscal com respeito ao teto dos gastos. Se não tivesse estado de calamidade pública, o país se afundaria, além da depressão que a gente já tem, porque a depressão, na minha visão, ela ocorre num cenário desde 2014, porque o PIB do Brasil real de 2014 a 2020 é esperado entre 10% a 12% a menos do que em 2014. Então, além da depressão, deixaria o país em colapso social total já agora, no ano de 2020. Então, se não fosse o gatilho da calamidade pública, o teto dos gastos não atingiria o que o Brasil necessitava fazer para a sociedade. Então, estes movimentos por parte do governo evidenciam um déficit primário inédito no país, tá? E um aumento da dívida pública sobre o PIB, normal em período de crise. A questão também, que eu quero deixar muito claro aqui, é que no ambiente depressivo, ou de uma forte recessão, ou crises diversas, a política fiscal é um instrumento importante. Então, está aí dados desde 1880, divulgados recentemente pelo Banco Mundial, comentam que na Primeira Guerra Mundial, as economias desenvolvidas tiveram algo em torno de 80% do PIB. Na Segunda Guerra passou a quase 125% do PIB. E na crise global de 2008, a dívida pública sobre o PIB nos países desenvolvidos passou para uma média em torno de 105%, e que agora, na pandemia do Covid-19, essa estrutura de dívida pública já beira a média de 125% nos países desenvolvidos. Tá?
A sexta crítica, justamente agora entrando na dívida pública sobre o PIB, é que os defensores acreditam que a dívida pública sobre o PIB tenha um nível de insustentabilidade em algum momento. Tá? Então, nesse contexto, os defensores assinam que o governo precisa continuar cortando gastos primários, ainda hoje, essencial à sociedade, para que o teto seja cumprido, daí então tem que fazer manobras contábeis dentro do próprio limite do teto, e ainda afirma que caso o teto dos gastos não seja cumprido, a inflação sobe, o risco do país sobe, o juro sobe. Então aqui é importante notar a estrutura da dívida pública brasileira, que notoriamente tem valor de face denominado em moeda nacional, soberana, não é moeda privada, é moeda soberana, que é o real, e que é retida atualmente, Daniel, em sua grande maioria por residentes. Diferente da década de 80, onde a dívida era denominada em dólar, ainda uma dívida que foi contraída na década de 70. Então, no Brasil, existe uma enorme vantagem hoje de coordenar uma política econômica, monetária e fiscal, dado que o Banco Central e o Tesouro Nacional têm ligações contábeis importantes. Então, uma vez que a dívida pública, como eu disse, ela tem denominação em moeda local. Então, dependendo da regra imposta entre o Banco Central e o Tesouro, porque ainda a gente tem que fazer algumas modificações, na minha visão, e na visão de alguns outros economistas, a solução do ponto de vista pode ser até simples, quando se fala em calote e moratória. Ou seja, isso não vai existir. Então, na minha opinião, Daniel, a alternativa aqui seria implementar os pressupostos da moderna teoria da moeda, reduzir ainda mais a taxa de juros a um histórico 0% nominal, uma vez que você tem ampla capacidade ociosa ainda, mesmo que subiu recentemente, mas ainda em patamares menores do que 2014, 2013. Você tem um alto nível de subutilização da mão de obra no mercado de trabalho. Então, eliminando os juros, colocando os juros nominal em zero, e ainda eliminar a tal das operações compromissadas do Banco Central com os bancos comerciais, que na visão de alguns economistas e na minha também polui a relação dívida pública sobre o PIB, e em substituição a essas compromissadas, fazer o que uma parte do mundo faz já há muito tempo, que é implementar os depósitos voluntários remunerados, e aí a taxa de juros quem escolhe é o Banco Central. Então, desta forma, a dívida pública sobre o PIB teria aproximadamente 20% a menos, uma vez que, ou seja, aproximadamente 20% da dívida pública como proporção do PIB seria excluída nesse simples passe, de tal sorte que ao fim deste ano, em vez da gente ter uma dívida pública esperada em torno de entre 95% a 98%, a dívida seria em torno de 75% do PIB, o que estaria dentro de um ambiente depressivo como a gente está, e com crise sanitária, muito confortável para o Estado, através do governo que a gente tem, poder fazer uma política fiscal contracíclica, gastando dinheiro com o objetivo de recuperar o crescimento econômico, sendo que esse dinheiro teria que ser gasto com a sociedade e, em especial, no investimento público, o que poderia recuperar o nível de emprego e renda do setor privado, a renda do setor privado composta por famílias e empresas, de uma maneira muito mais rápida. Então, Daniel, eu vejo que eu peguei os dados do PIB do Brasil desde 1900. Mesmo com a esperança matemática de que o PIB do Brasil feche o ano de 2020 em torno de 4,5% a 6% negativos, o Brasil, desde 2014, tem uma queda do PIB real em torno de terá uma queda do PIB real em torno de 10% a 12%. Isso é muito maior do que, por exemplo,
a crise da gripe espanhola em 1918, do período da Primeira Guerra Mundial, da década de 80, enfim, nós temos a maior queda do PIB registrado no Brasil desde 1900. Então, é prudente o governo pensar dessa maneira. Então, investir em infraestrutura, investimento público, serviço à sociedade, por exemplo, como contratação imediata, Daniel, por concurso público, seria uma alternativa interessante, porque tem que prever serviço público, a população cresce, ao mesmo tempo que, para recuperar as receitas da nossa economia, o Brasil também pode pensar em instituir o imposto sobre grandes fortunas, onde aí tem vários economistas que já escreveram sobre o assunto. Tema este que, na minha visão, parece-me que, neste momento, é um descaso do governo quando se fala deste assunto. Assim também como outros governos que passaram no nosso país durante a nova democracia. Então, o imposto sobre grandes fortunas também parece-me ainda que é um tabu no sentido mais amplo. E a última crítica, Daniel, é um discurso, na minha visão, mentiroso, de um terrorismo fiscal, como bem dizem também alguns economistas, da mídia não alternativa, e daqueles que defendem a manutenção do teto dos gastos, sobre a relação do controle da dívida com os investidores do mercado financeiro e suas percepções a respeito da economia. Então, não vai gerar inflação se o governo tiver uma teoria moderna da moeda na mesa, ao mesmo tempo que reduzir ainda mais a taxa de juros, e ao mesmo tempo que fazer uma expansão fiscal, uma vez que, neste instante, estamos numa economia depressiva, algo que o Keynes comentou no seu livro principal. Então, essa condição de austeridade fiscal, que pode continuar em 2021, porque tem gente defendendo isso, tá? Realmente continuará a significar para um país maiores problemas, né? A tal ponto que a gente poderá perder ainda mais 2 décadas. Porque se a taxa de crescimento do PIB continuar como se fosse antes da pandemia, na média aí 1,3%, 1,4% ao ano, para você recuperar esses 12% de queda em relação a 2014, a matemática financeira diz que isso aí vai para lá de 2030. Tá? Então, nós poderemos ter não só 1 década perdida, mas sim 2 décadas perdidas. Tá? Eu vejo que a prática, a realidade, diante da depressão, ela se configura num dogma fiscal, né? Que a gente, nesse sentido de uma depressão econômica, o mundo inteiro utiliza instrumentos fiscais, mas, curiosamente, no Brasil tem gente que está negando esses tipos de instrumentos de política fiscal, o imposto e o gasto. Diante da consolidação crítica ao teto de gastos, principalmente nesse contexto de fragilidade imposto pela pandemia, existem iniciativas políticas na direção da extinção da Emenda Constitucional 95 ou algo semelhante? Quando a gente comenta de uma flexibilização do teto, até mesmo a extinção, né, eu sou a favor de uma extinção do teto e não de uma flexibilização, porque os objetivos que ele precisamente tem a sociedade não faz sentido, uma economia de bem-estar social. Então, a posição central agora, na minha visão, é política, né? Então, em meio às pressões para flexibilizar as regras fiscais,
e para ampliar os investimentos públicos, né, que a heterodoxia comenta, em detrimento da manutenção do teto dos gastos, como os economistas ortodoxos e alguns não economistas comentam também. Durante o ano, tramitou no Senado, Daniel, a PEC número 2720, que em medidas contidas nela estavam, por exemplo, suspender por 2 anos o teto do gasto público, né? Então, suspensão, não é retirada por completo. Tá? E nessa proposta eles justificam que as condições sociais, econômicas mudaram drasticamente em relação a 2016, porque tem gente que assinou esse documento, que é a PEC, e que era a favor da PEC, da emenda do teto dos gastos em 2016, né? Então, eles alegam também que vários países desenvolvidos em desenvolvimento foram obrigados a adotar medidas contracíclicas de política fiscal recentes, e algo que o Brasil diz eles que fez, né, mas que precisa fazer mais, né? E, segundo os autores da PEC 2720, né, eles comentam que precisa da questão prática, que isso resolveria, a PEC resolveria esse problema, a PEC 2720. Tá? Porém, Daniel, esta mesma PEC foi retirada ainda em agosto pelos próprios autores. Aí eu não sei exatamente o porquê. Mais recentemente, tramita no Senado a PEC 3620. Tá? Aí tem algumas reformas aí, né? Por exemplo, determina que a lei do plano plurianual estabeleça metas da administração pública para as despesas primárias, exclui algumas despesas do teto dos gastos para os anos de 2021 e 2022 somente, tá? Prevê que o Poder Executivo encaminha projeto de lei que garanta renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa mesma PEC 3620 dispõe sobre as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde, e em manutenção e desenvolvimento do ensino. E ainda, dentro dessa PEC, comenta-se da revogação a partir de 2023, de 2023, a regra de ouro e o próprio teto dos gastos. Tivemos, de fato, uma grande aula, importante para a população em geral, sejam famílias ou empresas, leigos na área econômica, mas, acima de tudo, cidadãos, ter a dimensão do quanto as suas vidas podem ser afetadas por escolhas nas esferas política e econômica. Aproveitando, convido a todos para conhecerem o Grupo Financiarização e Desenvolvimento, o FINDE, visitando o nosso site, finde.uf.br, e as nossas redes sociais, pesquisando FINDE-UF. Luciano, muito obrigado pela atenção e pela sua disponibilidade. Obrigado também a todos que nos assistem e um grande abraço. Agradeço você, caro Daniel, pela entrevista, né, pelo seu apreço e consideração, e ao Grupo de Pesquisa, Financiarização e Desenvolvimento, pela oportunidade que vocês me deram para conversar com o público sobre este importantíssimo debate da macroeconomia brasileira. Estou à disposição de vocês, e um grande abraço para todo mundo aí.